Olá, graça e paz. Mais um vídeo de comentário bíblico, uma pergunta que um internauta fez para mim. É bom que eu pesquiso também, né? Eu aprendo um pouco ou relembro algumas questões de Bíblia, teologia e filosofia. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou bacharel em teologia. Um amigo me perguntou no Facebook, né, no YouTube, sobre aquela passagem da necromante de Endor, né? Endor era uma cidade na Palestina cuja a origem, a etimologia da palavra no hebraico é validador. Olha só o nome, validador. Ali ficava uma feiticeira, uma necromante. Necromante na Bíblia são aquelas pessoas que consultavam os mortos, que iam nos sepulcros, nas sepulturas, ou ficavam em cavernas em êxtase espiritual e eram possuídas e tomadas por espíritos, né? É como se fosse a médium dos dias de hoje. Não estou falando nada sobre espiritismo, ok? Como estudioso da religião, eu respeito todas as religiões. Eu quero falar aquilo que a Bíblia diz e não eu. A explicação plausível me perguntaram o seguinte: irmão Fabrício, no texto de 1 Samuel, capítulo 28, né, a partir do verso 13, o rei Saul foi consultar aquela necromante, aquela vidente. Não se trata de profetisa. Era uma mulher que em oráculos, em êxtase espiritual, entrava em transe, né? Uma espécie de médium, não sei se é passivo ou se é ativo. Eu não quero dizer. Eu estou explicando médium porque foi o modo como achei de explicar a passagem, ok? Com todo respeito aos espíritas, aos kardecistas, aos espiritualistas. Mas o texto vocês podem ler em casa, 1 Samuel capítulo 28. Algumas bíblias, né, tradicionais, Bíblia Almeida Antiga, corrigida, usa o título Saul, o rei Saul, ou Shaul, rei de Israel, consulta uma pitonisa de Endor, na cidade de Endor. Então, a doutrina espírita explica o seguinte: usa-se o texto, entre muitos outros, para tentar justificar a mediunidade. Eu estou lendo a Bíblia Apologética do ICP, ok? Segundo o ensino, Saul, um rei escolhido por Deus, lançou mão desta prática, como havia na época dele. Algumas faziam isso. Também podemos fazer isso. É o que a Bíblia está dizendo. Voz da Pedra Angular, uma religião pouco conhecida, diz que Samuel apareceu em um corpo teofânico da sexta dimensão. Teofânico vem de teofania, né? Theos Phainen, quer dizer, revelação às aparições de Deus. Aí existe a teofania, a cristofania, a cratofania, né? A angelofania, que é a aparição de anjos, de demônios, a aparição de Jesus, cristofania, e manifestação de Deus através de sinais, se chama teofania, em teologia, religião e filosofia. Resposta apologética: em desobediência a todas as ordens divinas contrárias à comunicação com os mortos, Saul, desesperado pelo fato de Deus não estar mais lhe respondendo, porque ele saiu
dos caminhos da presença do Senhor, nem por sonhos, nem por visões, e nem pelo uso do Urim e Tumim, que era o modo como o sacerdote, ou Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, consultava a vontade de Deus para o povo, que existia na época ali, através do profeta, porque o profeta Shemuel, já havia morrido. Perfeito? Verso 6. Procurou uma pitonisa ou médium, uma feiticeira, durante a sessão. Apenas a mulher vê algo de descrição vaga e imprecisa, de traço de um espírito que parece falar com ela e aparenta ser o tal profeta, Samuel. A seguir, algumas das razões que demonstram fraude ou manifestação demoníaca naquela aparição. Saul perdera a graça de Deus. Então se argumenta, se ele saiu da presença de Deus, né? A graça, a sombra protetora de Deus, o El Shaddai, como Deus falaria com ele se ele saiu dos caminhos do Senhor? Capítulo 15, verso 23. Por isso, o silêncio do Senhor para com ele. Capítulo 28, verso 6. Havia naquela ocasião 3 maneiras de Deus se comunicar com os homens: por sonhos, revelação pessoal, pelo Urim e Tumim, né? E pela revelação sacerdotal, através dos sacerdotes. E por meio dos profetas, revelação inspirativa de Deus. Deus falava através dos profetas, né? Que chamavam de Baru, Nabi, né? O vidente, o profeta, etc. Não se pode entender que Samuel, um homem santo, durante toda a sua vida pudesse, depois de morto, prestar-se a obedecer a pitonisa, ou seja, fazer aquilo que o Deus era contra, a comunicação com mortos, com falecidos, como fala no Velho Testamento, né? Deus fala claramente que isso é abominação ao Senhor. Êxodo 22, 18, Levítico 20, 27, Deuteronômio 18, 19 a 22, Isaías 47, 13, diz que comunicação com os mortos, de vivos e mortos, a Bíblia no Velho Testamento terminantemente proibia, era proibição, era abominação ao Senhor. Então, as 3 exegeses do texto, ou 3 interpretações das mais variadas confissões de igrejas históricas protestantes e até católicas, diz o seguinte: primeiro, a primeira interpretação da passagem de 1 Samuel 28. Samuel não foi chamado da morte. Saul não falou com ele. Segunda interpretação, Deus permitiu um milagre, consentindo que Shaul, né, o rei, conversasse com Samuel, o profeta. Mas isso entra em choque, 1 Crônicas 10, 13 a 15. Deus não consentiria que Saul conversasse com Samuel e invocar os mortos. Levítico 20, 27. Se ele mesmo proíbe na sua lei. A lei proíbe, a palavra de Deus proíbe a comunicação entre vivos e mortos. Está aqui no texto. Eu não estou inventando nada, estou lendo só o que a Bíblia diz. A médio de Endor não conhecia Saul, o profeta Shaul. Mas quando o espírito mau, o espírito zombeteiro, lhe sobreveio, ela gritou: tu mesmo és Saul? Ela perguntou, ela não sabia que era Saul. Ela pensou que foi Saul, que foi Samuel, e falou com o rei. E no dia seguinte, Saul morreu
e foi para o Hades. Ou seja, ele consultou os mortos, ele consultou uma pitonisa, uma feiticeira, né? Uma vidente, e ele se matou. A Bíblia diz que ele se lançou contra a espada do soldado. Suicídio e consulta aos mortos é abominação ao Senhor. O suicida não tem salvação. Mas depois de Jesus morrer, os salvos para o recém-estabelecido paraíso, onde ninguém pode inquietá-los. Aí já esse teólogo diz o seguinte: Saul morreu, se suicidou, consultou a pitonisa, e quando Jesus, como diz lá em 1 Pedro 3,19, que é outra pergunta que eu vou responder, que Cristo, depois que morreu, desceu à mansão dos mortos, foi ao Hades, né, ao inferno, e pregou aos espíritos de prisão. Efésios 4:8, e ele subiu e levou. Então essa linha de interpretação, quarta linha, diz que não só Deus perdoou o pecado dele, como ele morreu, se matou. Então essa linha de interpretação teológica entende que o suicida também tem salvação. Mas ele foi para o Hades, que no espiritismo, no espiritualismo, na doutrina espírita, eles vão para um umbral, né? Para uma região ali onde os espíritos menos evoluídos ficam em tormento, em dor, em sofrimento, e depois vão se purificando. Mas aqui fala que Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, foi aos espíritos de prisão e pregou aos espíritos. 1 Pedro 3,19, Efésios 4,8 e 2 Coríntios 12,2, para o recém-estabelecido paraíso, ou inaugurou o paraíso. Essa é a linha de interpretação. Não estou dizendo que é doutrina minha, Fabrício, enquanto estudante de teologia, teólogo, enquanto estudante da Bíblia. Eu sou radicalmente contra. Se a Bíblia proíbe a consulta aos mortos, aos necromantes, né? As pitonisas, que em êxtase, arrebatados em êxtase, consultavam os mortos, quem sou eu? Se a Bíblia é contra, se eu creio na Bíblia como regra de fé e prática, como todos os evangélicos, como todos os protestantes, quem sou eu para ir contra a palavra de Deus? Se a Bíblia proíbe, eu também sou contra, tá ok? Com todo respeito. Eu só estou explicando e respondendo a pergunta do amigo internauta da passagem de 1 Samuel 28, né? Que fala que o rei Saul consultou uma necromante, uma feiticeira, e falou com o profeta Saul, né, que ela mentiu. Como se Deus permitiu isso, se ela mentiu para Saul que ele iria ser vitorioso na batalha, quando lá mais na frente, depois desse texto, ele perdeu. Não só perdeu a batalha, o povo de Israel, como também ele se matou. Ele cometeu suicídio e foi para o inferno. E o suicida, para os judeus, os cristãos e os árabes, o islamismo, o suicida não tem salvação. Tá ok? É minha resposta, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Tá ok?